sabe o quanto vocês aí estão no dia a dia, é uma operação muito nervosa, é uma operação que exige muita dedicação, né, de todos vocês, e com certeza esse ponto aí é algo realmente muito importante. Mas com a tecnologia, né, o que eu quero mostrar para vocês é que com a tecnologia isso pode ser facilitado. Né? Você pode ali obter melhores resultados e juntando, né, mesclando com esse poder que vocês têm de execução, isso pode ser muito favorável a vocês. Né? Então vamos lá. Eu quero começar aqui falando com vocês rapidamente sobre os desafios, né, que a gente tem, que acho que vai ser comum, né, para todos os atacantes distribuidores, obviamente um dos desafios muito importantes é obter novos clientes. Né? A gente não só atacadistas e distribuidores, mas como todas as outras empresas, se preocupam muito em como ter novos clientes. Né? Isso de fato é de suma importância. Né? E eu quero mostrar aqui hoje que com o uso de tecnologia, a obtenção desses novos clientes pode ser facilitada. Né? Os recursos que hoje, geralmente, essas empresas, vocês utilizam, a gente escuta aqui alguns pontos, né, muito interessante, né, o conceito do arrastão, né, de você sair buscando aí, clientes rodando na rua, né, entendendo melhor o mercado in loco, né, vamos dizer assim, e outros conceitos, né, que vocês já utilizam no dia a dia para buscar novos clientes. Né? Alguns utilizam a figura do vendedor sombra, né, para fazer ali uma estratégia para buscar novos clientes, mas o fato é que, de uma certa forma, todo mundo olha para isso. Né? O que a gente observa é que todos esses recursos, eles são importantes, né, são relevantes, mas de uma certa forma isso é um pouco mais moroso, né, esses recursos geralmente têm um custo muito alto, né, é um custo operacional muito alto, e isso dificulta estar sempre, né, obtendo novos clientes de uma forma mais tranquila. Né. E eu quero mostrar aqui hoje que a gente tem mecanismos melhor para a gente obter novos clientes. Conhecê-los, né, principalmente, acho que esse é o grande ponto, conhecer quem são os possíveis clientes que eu tenho, né, nas áreas que eu atuo, para posteriormente convertê-los. Né. Um outro desafio muito grande, e esse aqui é um ponto que vem me chamando bastante atenção, é a questão da fidelizar clientes. Né. Assim, a gente vê, infelizmente, espero que isso não aconteça na empresa de vocês, mas a gente percebe que o atacadista distribuidor, ele sofre um pouco com a fidelização de clientes. É comum a gente encontrar aqui empresas que possuem 3, 4 vezes mais clientes cadastrados, né, com um potencial de compra ativo, e em relação aos que de fato positivam. Né? Então, um exemplo, às vezes uma empresa positiva 1.000, 5.000, 10.000 clientes no mês, mas na verdade ele tem ali um potencial já cadastrado da empresa de 3 vezes, 4 vezes mais clientes do que ele consegue positivar. Tá? É uma realidade, né? Espero que, como disse, vocês não estejam passando por isso, mas é algo que a gente percebe muito forte. Né? Então, assim, quais são os motivos, o que eu posso fazer, quais são as estratégias que a minha força comercial pode adotar para, de fato, fidelizar esses clientes, né? Para, de fato, não deixar com que esses clientes eu faça um relacionamento ali de uma venda, 2 vendas no máximo e deixo de atendê-los posteriormente, às vezes por descuido operacional ou às vezes por uma questão mesmo de falta de orientação, de visibilidade do problema. Tá? Quero mostrar aqui para vocês como que a gente pode atacar esse problema aqui também. E, obviamente, né, pessoal, aumentar o faturamento. Né? Um outro desafio, o que eu sempre digo que o segredo para aumentar o faturamento, né, eu acho que são 2 variáveis. Né? A primeira variável, obviamente, é você conseguir atingir o máximo de número de clientes. Né?
E a segunda variável é você saber trabalhar muito bem o seu mix de produto para você conseguir ter um ticket médio interessante, né? Então, quando você junta essas variáveis, você obviamente consegue aumentar o faturamento. E aqui, hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês podem ter essa visibilidade, né? Como vocês podem encontrar caminhos para aumentar o faturamento dentro aí da empresa de vocês, tá? Outro ponto importante, né, pessoal, é a otimização da logística, né? Hoje, logística, infelizmente, é um custo, né, muito alto dentro dos atacadistas distribuidores. Então, quanto mais você otimiza a sua logística, mais a sua margem final vai ser representativa, né? Hoje a gente sabe que existe aí cada vez mais o custo logístico, ele tem sido uma variável de custo, né, que vem consumindo cada vez mais recursos. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho também de como trabalhar, criar estratégias para que sua logística esteja sempre otimizada. Tá? Um outro ponto, né, muito importante é quando nós temos aqui o desafio, né, de expandir a operação. Né? Ou seja, é algo muito comum, é uma decisão muito comum nos atacadistas distribuidores. Né? Ou seja, em que momento que eu devo expandir minha operação? Né? Para qual região que eu devo expandir? Né? Geralmente a gente sabe que às vezes dentro de um distribuidor é comum que essa regra venha a partir de uma determinação das indústrias. Né? Isso é comum acontecer, mas de fato, será que realmente aquela região que o distribuidor está pretendendo ir ou que a indústria está solicitando a presença do distribuidor, de fato ela é importante? Como agir melhor naquela distribuição, naquela região? Né? Então aqui a gente vai conseguir dar insumos para vocês de como ter uma melhor decisão no caso de uma expansão de operação. Tá? E por último, né, obviamente, é a lucratividade, né, pessoal? É o ponto, vamos dizer assim, final ali da operação, né? É onde de fato a gente mede a saúde, né, da operação, se ela está indo bem, se está indo mal. Não adianta você ter vários clientes, muitos clientes, faturar muito, mas a sua lucratividade, a sua margem final lá não esteja adequada. Né? Então, é algo que também a gente precisa analisar. E aqui a gente vai conseguir também abordar esse assunto, né? Essa solução é uma variável que está aí no radar de todos. Né? Então, observe, né, pessoal, acho que dentro dessas variáveis, acho que todos vocês já olham para isso, né? Eu apenas quis contextualizar aqui algumas situações para a gente poder avançar aqui e construir a ideia de como, né, nós podemos trabalhar com a tecnologia para nos ajudar nesses desafios. Agora, o primeiro ponto importante é nós termos a visibilidade, né, de como a área comercial do atacadista distribuidor ele está agindo. Né? Então, nesse mapa aqui, eu trouxe um exemplo que é algo que, só para contextualizar com vocês, que geralmente é isso aqui que acontece no distribuidor. Né? Caso, espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí no slide, mas geralmente dentro da distribuição o planejamento ele é feito, né, à base aí a gente fala aqui na PC de mapas, alfinetes, barbantes. É um recurso que vocês possuem para vocês terem a visibilidade, né, dessas áreas que vocês estão atuando. Né? Então, vocês geralmente pegam aí define uma região, né, aí com essas ferramentas aí e colocam aí para um vendedor, né, um SA de vocês para atuar nessa região. Né? Agora, essa definição, ela geralmente ela é feita, vamos dizer assim, a partir do feeling, né, da experiência de quem está fazendo ali, de quem está à frente dessa definição. Né? E quando isso acontece, né, é comum você não tem ali todos os insumos para você saber se aquela área ali, de fato, ela é uma área sustentável. Né? O que eu digo
área sustentável, é uma área que aquele vendedor que você está colocando lá, que você está colocando como missão para ele atender aquela região, não tem insumo suficiente para saber se ele sozinho é o suficiente ou se a quantidade de clientes ali poderia, na verdade, ter 2 vendedores ou 3 vendedores naquela região. Geralmente se define ali pelo conhecimento da área, né, e coloca isso como uma regra para o atendimento desses vendedores. Esse tipo de definição, pessoal, ele é importante, tá? Assim, é uma prática que a gente vê dos atacadistas distribuidores. Alguns, infelizmente, não conseguem fazer, né, esse tipo de definição, outros fazem baseado, né, que é o mais comum, baseado no feeling, na experiência, né, desses gestores, e alguns pegam um pouco mais de insumos, né? Alguns, de fato, obtêm aí algumas informações importantes daquela área, né, que vai fazer com que ele tenha uma melhor decisão, né? Agora, como toda decisão, né, baseada em feeling e em experiência, né, da pessoa que está tomando a decisão, isso pode ser algo que não seja 100% assertivo, né? É algo humanamente impossível você exigir que você queira que essa decisão, né, seja a melhor possível, porque de fato você está contando ali com algumas variáveis que estão no seu alcance. Mas é algo, né, que é necessário, né, fazer, porque é a ferramenta que hoje é disponibilizada para fazer. Agora, esse trabalho, né, de fazer esse planejamento, ele é muito importante. Se eu planejo errado, né, se eu tomo uma decisão errada de definir esse território, ou se aquele território meu está desequilibrado, né, ou seja, possui muito mais clientes, eu posso ter problemas do tipo daquele território não ser totalmente aderente a um vendedor, né, não ser sustentável a um vendedor, ele pode ser um território que vai me causar um custo logístico muito alto, ele pode ser um território que eu vou estar abrindo espaço para a concorrência atuar. Então, você acaba que não tem ali 100% de certeza, né, e isso vai refletir na operação que aquela definição foi a melhor possível. Tá? Agora, a partir dessas definições, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje a gente pode sair dessa realidade de mapas, alfinetes, barbantes e tomadas de decisão a partir de feeling, né, e experiência, para um cenário onde eu possa desenhar esse mapa digitalmente. Né? Então, assim, eu vou fazer a apresentação, né, dessa solução daqui um pouco, né, assim que a gente finalizar essa parte de introdução, mas quando eu faço isso numa ferramenta, eu consigo ter vários insumos. Né, eu vou mostrar para vocês que quando eu jogo isso digitalmente, eu consigo ali ter vários insumos, eu consigo ter visibilidade de fato do que está acontecendo. Tá? Para a gente contextualizar isso, né, eu queria comentar com vocês assim, que os pilares da solução que eu vou demonstrar agora para vocês, além de digitalizar esse processo, né, esse processo de definição de áreas comerciais, o principal pilar que eu diria é assim, o que nós temos sempre que mirar é aumentar a participação de mercado. Tá? Então, assim, eu quero sempre agora, daqui para frente, na nossa apresentação aqui, eu queria que sempre vocês visualizassem os exemplos que eu vou dar, inclusive a demonstração, olhando como aumentar a participação do mercado. Né? E, para aumentar a participação de mercado, eu vou mostrar para vocês que nós podemos, a partir dessa solução, ter visibilidade de como aumentar a positivação de clientes, né? Como manter essas áreas comerciais sustentáveis, né? Como de fato eu consigo dividir aquela área que eu estou definindo de forma que ela seja uma área, vamos dizer assim, que eu consigo explorá-la bem, né? E que eu não abra espaço para concorrência ou que não deixe os meus clientes ali sem atendimento. Né? E como que eu posso otimizar a logística de vendas. Tá? Esses 3 fatores farão
com que eu aumente a minha participação de mercado. Tá? Então, eu queria só chamar a atenção de vocês para a gente estar sempre com a mira, né, com o foco nesses pilares aqui. Tá ok? Então, para a gente contextualizar uma aplicação na prática dessa solução, eu queria que vocês observassem esta área comercial. Tá? Observem, é uma área comercial que aqui ela já está na solução, né? Nós já fizemos o desenho dela na solução, e esses pontos azuis aí são os pontos dos clientes. Tá? Esses pontos azuis são os clientes da sua base de dados, são os clientes que você já atende. Né? E essa área que eu desenhei é uma área de um vendedor. Né? Só de jogar isso visualmente, só de eu conseguir trabalhar esses dados, fazer esse desenho na solução, observe que eu já consigo identificar uma série de situações. Tá? Observe aqui o seguinte, eu tenho aqui vários clientes, tá, que esse vendedor está atendendo, que está fora do que eu planejei, né, fora dessa área de atuação que eu determinei para ele. Né? Observe aqui. Né? Outro ponto a anotar é que nessa região, perceba que eu tenho aqui várias áreas em branco. É o que nós chamamos aqui, né, de áreas que, né, não tem nenhum cliente, áreas não positivadas. Né? Então, essas áreas aqui, elas perguntam, né, que nós podemos fazer, só de ver isso visualmente bom, será que nessas regiões aqui não existe oportunidades? Né? Isso, pessoal, reforçando, é algo que nós estamos vivenciando com muita frequência. Tá? Eu espero que vocês, como eu disse, espero que vocês não estejam passando por isso. Né? Até mesmo, não sei se vocês conseguem ter essa visibilidade hoje. Né? Mas quando nós colocamos isso no meio da ferramenta, né, é o primeiro impacto que existe na operação, conseguimos visualizar isso. Né? Então, observem, e aqui eu já consigo fazer um questionamento. Né? Bom, será que essa área aqui que eu determinei de fato, ela é uma área que eu estou explorando bem? Né? Que a minha empresa está explorando bem? Né? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que quando essa área aqui é definida, eu já consigo identificar exatamente algumas regiões com grande aglomeração. Né? Então, consigo identificar que aqui é uma área com muita aglomeração, né? Aqui também é uma área com muita aglomeração. Só que, geralmente, o que acontece? As rotas, né, que são executadas pelos vendedores, né, pela equipe de vendas, elas não contemplam, elas não fazem com que elas não obedecem essa compactação. Né? Então, o que vamos ver em seguida é que essa vender de forma compactada é algo importante. Tá? Agora, vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso território. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que mesmo com esses, visualmente, né, mesmo com esses pontos aí, a gente tem informação que esse vendedor aqui, ele bate meta todos os meses. Tá? O que significa? Significa o seguinte, que geralmente nós temos vendedores, né, nas nossas operações que de fato eles cumprem o número que foi determinado, né, eles batem a meta, mesmo você observando isso, observando que ele atende fora da região, existem áreas ali em branco, né, e esse vendedor geralmente ele bate metas, é o que acontece. Né? Você coloca a meta para ele e ele consegue executar essa meta com facilidade. Mas quando nós começamos a analisar, né, de fato, o que aquela área pode trazer de resultado, né, eu tenho que fazer uma pergunta. Bom, apesar dessa definição, apesar do vendedor bater meta, né, isso significa que é um bom sinal? Isso é algo assim, ou seja, o vendedor bateu meta, então está tudo bem. Não, simplesmente como gestor comercial, eu simplesmente posso agora deixar esse vendedor atuar como ele quiser.
né? Se eu trazer uma nova visão nessa mesma área comercial para vocês, eu posso mostrar uma visão nesse sentido. Tá? O que é isso? É aquela mesma área comercial, tá? Daquele mesmo vendedor, só que agora nós incluímos aí esses pontinhos amarelos. Tá? O que são esses pontos amarelos? Como eu disse para vocês, os pontos azuis são os pontos dos clientes que estão na sua base, certo? Esses pontos amarelos são os clientes, os CNPJs, né, que está, né, no seu radar, ou seja, do tipo de clientes que você atende, né, só que não estão cadastrados na sua região. Então, observe, né, eu tenho aqui, naquelas áreas em branco, ó, de fato, existe aqui vários vendedores, vários CNPJs, várias empresas que eu não atendo. Né? Muitas perto aqui, uma da outra, né? Mas, de fato, aqui eu tenho oportunidades aqui que eu não estou atingindo. Né? E aí eu estou abrindo espaço para a minha concorrência atuar. Né? O que nós temos visto aqui é que alguns, né, dessas empresas vão comprar os produtos em atacarejos. Né? É muito comum, a gente pergunta para o pessoal, olha, a gente visita em loco, né, e aí pergunta, às vezes para um desses pontinhos amarelos, o que de fato, aonde você está comprando determinado produto? A resposta sempre eu estou indo aqui no atacarejo X, né, num atacadão, um extra, um macro, algum lugar aí que dá para ele a condição de ter acesso àqueles produtos. E, de fato, isso é um ponto muito negativo. Né? A gente entende que isso aqui é uma falta mesmo de estratégia de atingir esses clientes. Né? E um outro ponto, né, pessoal, é o fato de que fica claro que essa região ela poderia entregar muito mais para o atacadista distribuidor. É uma região que ele já atua, ele já tem a presença dele, mas ele não consegue ali extrair o máximo que aquela região tem de potencial. Tá? Um outro ponto, né, que a gente há de ressaltar nesse cenário é que evita, né, ter que... Aqui são os meus clientes, né, são os novos clientes que a gente colocou no desafio. Eu já consigo saber aqui aonde que eu preciso ir, aonde que eu preciso bater na porta para conseguir, né, aumentar aquele meu faturamento. Né? Agora, por outro lado, nós precisamos entender, bom, quando eu tenho um cenário desse, né, foi definido pelo gestor, o vendedor está batendo meta, né? Isso é culpa de quem? Né? Isso é um problema, onde que está o problema? É do vendedor porque ele não consegue atingir tudo? Não, muitas das vezes a gente observa que é uma questão, né, de limitação do recurso humano. Né? Às vezes você tem uma grande quantidade ali de possíveis clientes que ele não consegue atender todos e como ele já fez ali uma carteira, né, de clientes, ele continua, né, com aquela mesma carteira e de fato não consegue atender todo mundo daquela região. Né? Então, quando inclusive você mostra, né, isso aqui para o seu vendedor, né, fala, ó, meu caro, aqui você tem, né, vários clientes nessa região, mas dá uma olhada nesses outros clientes aqui, ó, ao seu redor. Né, dá uma passadinha, dá uma olhada lá, porque aqui está apontando para mim que são empresas que, né, estão lá disponíveis para ser compradas. O que a gente observa, né, pessoal, que a questão da limitação, né, do recurso, e algumas vezes a gente observa também descuido, né, do próprio vendedor, né, isso acaba que traz essa análise. Né? Um exemplo que me chamou muita atenção esses dias foi um bairro, né, que nós tivemos aqui com o cliente. Nós entramos nesse bairro e identificamos que dentro da avenida principal do bairro, o vendedor positivava todos os clientes. Mas quando a gente iria ali para as ruas adjacentes, né, desse mesmo bairro, a gente viu que o nível de positivação era mínimo, era praticamente zero.
né? Então, isso é algo que traz muita preocupação. Tá? Então, mostrando aqui para vocês com a ferramenta, agora é possível vocês terem, né, toda essa visibilidade, inclusive para fazer aí as devidas pontuações para as suas equipes, né, orientar melhor como trabalhar com essas informações. Tá? Agora, isso aqui, pessoal, é um bom sinal, né, eu ter, né, todas essas oportunidades. Eu faço a mesma pergunta. É um bom sinal o que está acontecendo nesse momento nessa região? Né? Devo ficar feliz com o fato do vendedor estar batendo a meta? Ou preciso trabalhar essa região? Você, como gestor comercial, o que você faria nessa região? Tá? E aí, quando a gente entra ainda um pouco mais detalhadamente, a gente entra na pergunta, o que a gente pode fazer então nesse cenário? Né? O que nós podemos fazer? Né? Nesse caso aqui, nós podemos fazer alguma estratégia, né, para você conseguir atingir a maior quantidade desses pontos amarelos. Né? O que nós fazemos aqui na PC, a gente gosta sempre de colocar um desafio. Né? A gente coloca, ó, distribuidor, vamos pegar essa região e o que você me diz de a gente atingir 10% desses pontos amarelos aqui em 60 dias? Vamos colocar, assim, sendo um cenário muito tranquilo. Né? Qual que é o impacto se nós atingirmos 10% desses pontos amarelos? Né? Ou então alguns já conseguem observar o seguinte, Bruno, aqui na verdade eu vou dividir essa região. Né? Divide essa região aqui em duas partes, né? Uma região que estava muito extensa, que tem muitas oportunidades, se divide essa região ou a partir de duas regiões forma uma terceira, né? Mas ele consegue ali fazer uma remodelagem, na própria ferramenta ele consegue fazer essa remodelagem para ele conseguir atingir esses objetivos. Tá? E detalhando um pouco mais, pessoal, agora, aí já é uma questão muito operacional e importante da gente analisar aqui também, eu queria que vocês observassem a eficiência dessa rota de visita. Tá? Eu estou pegando aqui esse mesmo vendedor, essa mesma área, tá? E observe que eu tenho aqui os clientes que esse vendedor efetivou vendas. E cada um tem uma cor, né, que identifica o dia da semana. Eu queria que vocês observassem esses clientes que estão com a cor verde. Tá? Observe o seguinte, que nesse período aqui específico, é muito comum nós encontrarmos cenários assim, ó, que o vendedor ele faz uma rota onde ele passa. Ele começa lá na parte norte, né, aqui da região que ele atua e finaliza o dia lá na parte sul. Né? Isso daqui é um grande problema. Né? Por quê? Porque além dele gastar muito tempo, né, nessa execução, né, dele gastar muito tempo deslocando, né, de um local para outro, esse deslocamento faz com que ele diminua a quantidade de pedidos, né, que ele efetiva. Nós temos ainda o fato de que o custo, né, dele, o custo da logística de vendas dele fica alto. Desculpa, pessoal. O custo da logística de venda dele fica muito alto. E sem contar que quando eu falo de distribuidores que fazem entrega, no dia posterior, né, você ainda precisa fazer esse mesmo roteiro aqui no dia posterior, a sua logística precisa estar muito bem organizada para fazer essa mesma entrega. E aí é o mesmo caso. Né, você acaba tendo um custo logístico muito alto. Então, o ideal seria o quê? Orientar esses vendedores a vender de forma mais compactada. Né, orientá-los a vender de forma mais compactada em uma certa região, se possível, o máximo possível, pelo menos, para que eles consigam, de fato, colaborar, né, positivando mais e também colaborar com a logística. Né? O que nós estamos percebendo aqui é que isso daqui hoje, para um gestor comercial conseguir ter essa visão, é muito complicado. É difícil porque você hoje não tem recurso que te dá essa visibilidade exata no mapa de como é que está sendo feita essa rota.
Tá? Então, dentro dessa perspectiva, você consegue orientar melhor a sua equipe. Tá? Nós já temos aqui alguns números, né, para a gente apreciar, que é o seguinte. Nós temos aqui um caso de uma operação que, dentro de uma cidade, né, ela aumentou 68% o faturamento. Né? Como, Bruno? Assim, como é que foi feito isso? Né? Nesse caso, ele tinha lá uma cidade, né, ele tinha uma cidade com 3 vendedores, ele atendia essa cidade, ele tinha 3, mas quando ele mapeou os territórios e jogou as oportunidades, ele percebeu o quanto de oportunidades que existiam ali. E qual foi a decisão do gestor comercial? Né? Apesar dele ter identificado que ele poderia passar de 3 para 7 em toque de caixa, ele foi mais cauteloso. Né? Inclusive, eu acho que tomou a decisão correta. Né? Não é colocar 7 de uma vez, mas colocou uma pessoa. Falou, opa, peraí, tem 3, deixa eu colocar 4. Deixa eu ver como é que vai ser o comportamento. E em 90 dias, ele obteve um faturamento, um aumento de faturamento em 68% naquela cidade. Tá? Então, assim, com esse vendedor a mais, tá, pessoal? O que ele fez? Né? Além dele colocar esse novo vendedor, ele, obviamente, passou a orientar melhor a equipe dele, né? Mostrando, organizando os territórios, mostrando onde que tinha o maior potencial, fazendo com que o pessoal vendesse de forma mais compactada, né? Para ele conseguir esse resultado. Fez um acompanhamento nesse sentido. E um outro exemplo é que em uma outra cidade, onde também haviam 3 vendedores, né? Ele manteve os 3 vendedores, só que passou a trabalhar só a organização desses territórios. Né? Ele entendeu que os vendedores atuavam de forma muito desorganizada, né? E começou a compactar as áreas, começou a de fato orientar melhor esses vendedores no seu dia a dia, e esse tipo de orientação rendeu a ele um faturamento a mais de 39% em 90 dias. Tá? Mas, e assim, pessoal, não tem mistério, né? Não tem segredo. Né? A questão é juntar facilidade com a ferramenta, com gestão, né? Com acompanhamento da equipe. Né? Um outro ponto é que um caso que me chamou muita atenção nesse exemplo aqui dos 39% foi que ele tinha um vendedor, né, que ele vendia lá para ele 100 mil reais por mês, e logo no mês seguinte que ele começou a usar a solução, ele colocou uma meta de 115 mil e o vendedor bateu a meta com facilidade. No outro mês ele passou a meta para 125 e o vendedor bateu a meta. Né? Então, assim, isso demonstra o quê? Que quando faz esse tipo de acompanhamento, né, você tem um engajamento das pessoas, essa meta, né, a meta de hoje, a gente faz baseado no histórico, mas que, na verdade, você agora tem possibilidades de melhorar isso, né, em curto tempo. Tá? Um outro ponto é que, nessa mesma região, ele aumentou 56% do ticket médio. Tá? Por quê? Observou-se que em uma região ele vendia, né, X reais, né, 100 mil reais, vamos colocar um número, em uma região ele vendia 100 mil reais, e a região do lado do outro vendedor, que tinha o mesmo perfil, tinha o mesmo potencial, né, ali de comercial, vendia 140, 150 mil. Né? E aí passou-se a procurar entender quais os motivos. Né? Geralmente cai um pouco na questão de pessoas, né? Cai um pouco na questão de orientar melhor a trabalhar, mostrar oportunidades, mas nesse caso essa operação conseguiu 56% a mais em ticket médio. Tá? E para a gente finalizar, pessoal, essa parte inicial, é só comentar com vocês assim, que quando se utiliza inteligência geográfica, né, e é possível você tomar várias decisões, né, desde redimensionar áreas, né, é muito comum isso, então você passa ali a ter, de uma área se torna 2 áreas comerciais, 2 se tornam 3, né, no caso do exemplo que eu dei para vocês, ele tinha 3 áreas comerciais numa cidade, mas ele percebeu que poderia ter 7. Mas ele foi mais comedido, o gestor comercial. Falou, vamos colocar um quarto e vamos ver o comportamento. Depois a gente vai, se for o caso, nós vamos incrementando. Né? Mas com o objetivo de fazer com que aquela cidade
entregue para ele melhor resultado, né? Um outro ponto é analisar o real potencial do mercado, né? Ou seja, passar a conhecer qual que é o real potencial que aquela empresa está explorando, né? E dentro desse potencial, ele está de acordo, né? Ele está atuando bem, né? Ou não está. Então, ou seja, são algumas situações, né, que você pode trabalhar. Então, obter novos clientes perfil, né? A gente viu, eu vou mostrar para vocês a ferramenta que você pode obter esses clientes, aqueles pontinhos amarelos, né, que eu mostrei para vocês. Vocês passam a ter na ferramenta. Desafiar pessoas-chave, né? Por que não? Né? Mostrar para a pessoa, ali um vendedor que está com uma performance mediana, que ele pode performar melhor. Né? Otimizar rotas para melhorar a positivação, né? Que ele pode muito bem fazer uma rota diferente para ele conseguir positivar mais clientes. Né? E por fim, isso daqui, pessoal, que eu acho muito importante, né? Reavaliar, né, o planejado com o realizado. Uma situação que a gente observa muito nos clientes, nos distribuidores, é que ele fazia um planejamento comercial e aquele planejamento ficava ali por 1, 2, 3, às vezes 4 anos. E para refazer esse planejamento, às vezes é muito difícil, né, porque a operação não para, ela é crítica. Né? E a gente escutou várias histórias do tipo de clientes que pagam consultoria, que pagam pessoas focadas para fazer esse trabalho. E agora com a solução você pode fazer isso, né, fazer isso de forma dinâmica. Você pode fazer um planejamento, rodar aquele planejamento e no outro mês já, se você quiser fazer as alterações para fazer o ajuste, você consegue fazer isso tranquilamente. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou aqui então agora passar para a nossa para a solução, tá? Vou aqui mais alguns minutos com vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Vou retornar aqui agora lá para a nossa ferramenta, tá? Aqui é a tela já do Inteligência Geográfica, né? Dentro dessa tela, pessoal, vou entrar aqui nessa primeira opção, que é aqui a base de clientes. Né? Percebam que na solução, vou dar um zoom aqui no Brasil inteiro, todos esses pontos azuis aí são de clientes, né? Uma base de CNPJ que nós temos aqui na solução. Percebe que nesse momento nós temos 17.211.169 CNPJs. Isso aqui, pessoal, é atualizado constantemente. Tá? Hoje a atualização dela está em 15 dias. Então, surgiu novos CNPJs, foram desativados CNPJs, essa base é atualizada. Tá? Aqui eu consigo criar um filtro. Eu vou criar um filtro aqui para vocês rapidamente, só para vocês entenderem, que é o que nós chamamos de segmentar esses clientes. Né? Então, eu vou adicionar aqui uma segmentação que assim, tenho aqui 17 milhões, mas a gente sabe que dentro da distribuição é comum você ter ali um público-alvo. Né? Você ter ali um grupo de clientes. Eu vou colocar aqui um filtro por KNAI, né? Que é aí o ramo de atividade, né, de cada empresa. Vou colocar aqui ó, o 4113, que é aqui os supermercados. Tá? Então, quando eu aplico esse filtro, você vê que ele já caiu lá de 117 milhões para 98 mil. Né? Vou colocar mais um aqui, só para a gente simular. Vou colocar aqui o ramo de atividade de farmácia, tá? E vou fazer aqui uma simulação como se eu vendesse, né, para supermercados e farmácia. Tá? Então está aqui, farmácias, então está lá. Então eu tenho 240, 267. Né? E aí se eu quiser continuar esses filtros, pessoal, eu posso ter aqui vários atributos que eu poderia filtrar, né, por situação cadastral, quantidade de empregados, alguns a gente tem estimativa de faturamento, porte, né? Mas vamos usar um exemplo aqui também que é muito comum, que é, por exemplo, a gente fazer um filtro por estado. Né? Então eu venho aqui e coloco lá, igual a, vou colocar aqui o estado de Goiás, tá? Tá lá, agora ele já filtrou somente os supermercados, né? E as farmácias do estado de Goiás. Tá? Vou colocar aqui um nome para esse filtro, vou colocar aqui ó, nome de webinar 702, tá? Só um exemplo, que como é uma simulação dos meus clientes
em potencial, tá? São esses clientes aqui que que estão na minha mira, né? Vou salvar aqui esse filtro, tá? Ok? E aqui dentro agora, pessoal, nessa ferramenta, eu tenho já um ambiente aqui modelo, que vai dar para vocês observarem bem, que é uma simulação de uma operação. Né? Então, vocês vão perceber aqui do lado esquerdo que eu tenho aqui todos os meus vendedores cadastrados. Então, para todos que eu clicar aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, um, ó. Vou clicar em um aqui. Em todos que eu clicar, eu já fiz esse desenho aqui do mapa, né, da região desse cliente lá na ferramenta. Né? Então, esses pontos pretos aí, pessoal, que vocês estão observando, são os clientes que vocês já atendem. Né? Então, a ferramenta ela faz uma integração lá com o Intor, que ele puxa esses dados, né, do seu cadastro de clientes para dentro da ferramenta e te mostra, né, a localização deles. Tá? Lembrando, tá, pessoal, que essa localização ela é feita a partir das informações que você tem dentro estão no seu cadastro. Tá? Então, assim, é importante deixar isso claro, que não quer dizer que pelo CNPJ você vai obter essa informação. Ele vai fazer a geolocalização a partir, né, obviamente, das informações que você tem no seu cadastro. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vocês podem, caso necessitar, fazer um ajuste dessa localização. Tá? Mas o ideal é que vocês tenham o cadastro, esteja íntegro, para que essa localização seja a mais assertiva possível. Tá? Mas, você tendo essa observação, né, aqui, essa visualização desses seus clientes, você pode também fazer lá, ó, colocar, vamos pegar aquele filtro que nós fizemos, né, o webinar 702, que são os meus clientes-alvo. Então, observam que nesta região eu tenho os meus pontos pretos, né, que são os meus clientes, e tenho os pontos azuis, que são os possíveis clientes. Né? Então, olha só, se eu clicar em algum desses pontos azuis, né, eu vou conseguir ter informação de quem que é que eu estou falando. Né? Então, eu tenho lá os meus clientes, né, e eu posso também saber já como panificadora Planalto, né, esse exemplo que eu abri aqui agora. Né? Então, é um cliente que ele está muito próximo de outros clientes meus, vamos dar um zoom aqui, para vocês perceberem, ele está muito próximo de alguns clientes meus, né? Eu tenho aqui esse, e eu tenho um aqui do lado, que hoje eu não atendo. Tá? Então, assim, o que faz com que esse vendedor aqui atenda esse cliente, mas eu tenho um outro que está dentro desse perfil que eu identifiquei, né? Que ele, de fato, que eu não estou atendendo no momento. Tá? E agora, pessoal, eu tenho aqui do lado esquerdo um resumo desses pontos aqui, né, que são os dos meus clientes, os meus potenciais clientes. Olha só, nessa região eu tenho, né, 175 clientes que estão ativos, né, ou seja, que compram de mim regularmente, e tenho 128 clientes que estão inativos, ou seja, que não compram. Então, só olhando essas informações dos dados que eu tenho, ou seja, só dos pontos pretos, eu já tenho um problema, né, que é o fato de ter aqui uma quantidade muito grande de clientes que está inativa. Não, são clientes que poderiam estar comprando de mim e não estão. Já uma primeira análise. E em seguida eu já posso fazer aqui uma outra comparação, é que eu tenho mais 417 empresas, que são esses pontos azuis, dentro dessa região, que não estão cadastrados na minha base. Tá? Então, pessoal, observe que, obviamente, esse número aqui de outras empresas é devido à segmentação que eu fiz, né? Mas aqui você consegue observar claramente que existem oportunidades dentro dessa região que não estão sendo exploradas. Né? Se essa operação, essa segmentação fosse no dia a dia, você já precisaria, né, você como gestor, iria determinar o que você iria fazer. Aqui já dá para ver claramente que você precisa urgentemente fazer alguma coisa nessa região. E além disso, nós temos aqui o faturamento, né, dessa região, todo um resumo aí por vendedor, de média por cliente. E aqui está a simulação, que é onde nós fazemos um desafio. Né? Quando nós colocamos a ferramenta, né, num cenário como esse, a gente sempre faz aqui um desafio, que é o seguinte, pessoal,
vamos aqui converter 10% desses pontos azuis, né? Se eu converter 10% desses pontos azuis aqui que está me trazendo na ferramenta, o que vai impactar na minha projeção de faturamento? Então, observe que, dado a característica da região, se eu convertesse 10% dos pontos azuis, eu tenho uma estimativa aqui de aumento de 20% na minha projeção de faturamento. Afinal, eu tenho 407 clientes que não estão sendo explorados pela minha equipe, né? Então, são informações, pessoal, informações do IBGE, né, que eu tenho aqui as informações da população daquela região, né, para saber a quantidade total de habitantes. É uma informação importante, às vezes a indústria impõe, né, fala para você, ó, a cada 100 mil habitantes, ou 150, o que quer que seja, habitantes, eu quero um vendedor atuando. Aqui você tem já isso pronto, né, a expectativa do IBGE com projeção já para 2017. Tá? Então, dentro aqui você tem todas essas informações para você orientar melhor a sua equipe. E, obviamente, eu posso cair aqui mais detalhadamente para cada um desses territórios, onde eu posso analisar aquele mesmo território, tá, pessoal? Então, vou abrir aqui aquele mesmo território lá do Devani, e aqui eu vou analisar o seguinte, vamos pegar aqui o mês de janeiro, que é um mês aqui onde ele não vendeu. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um determinado dia, né? E vou colocar aqui as mesmas, aquele filtro nosso lá do webinar, tá? Onde eu posso colocar o webinar 1702, mostrar para o meu vendedor aonde que ele está vendendo, né? Então, esses aqui são os clientes que ele está vendendo, né, esses pontos pretos, só que aonde que ele não está atuando, né? Então, observe, muito próximo dele aqui ele tem clientes, né, que ele atende, mas na rua seguinte ele tem vários outros, olha só, comércio de secos e molhados. Duas ruas atrás ele tem junto, né, 4 clientes que está dentro daquele KNAI, né, que ele poderia dar uma passadinha lá e dar uma olhada o porquê que ele não está atendendo. Tá? Então, essas informações você tem agora totalmente à disposição e pode, né, fazer um acompanhamento com o seu vendedor, mostrando para ele as oportunidades que estão lá. E posso ativar aqui também uma outra situação, que são os clientes inativos. Né? Eu tenho aqui vários clientes enquadrados aqui, ó. Então, eu vou clicar em cima de um, que são clientes que não compra, né, que já estão cadastrados na base, né, do distribuidor, mas que não compra há algum tempo. Então, resumindo, né, pessoal, observe que com essa visão aqui, você consegue trabalhar vários cenários. Né? Você tem a possibilidade de trabalhar os clientes que já estão na sua carteira, você tem a possibilidade de trabalhar os clientes, né, os novos clientes, né, que você tem à disposição naquela mesma região e, né, a partir daqui, você como gestor precisa orientar a sua equipe melhor, né, em como realizar as vendas nesse território. Tá? O primeiro impacto, para finalizar, o primeiro impacto geralmente nós percebemos é o problema que já existe no distribuidor, foi o que eu comentei com vocês lá atrás, né, lá no início, da quantidade de clientes, né, a dificuldade que tem em fidelizar o cliente. E esse exemplo aqui mostra muito bem isso. Né? Esses clientes aqui estão enquadrados, eles são clientes que estão na base, mas não compram com frequência. Tá? Bom, pessoal, eu já finalizei minha apresentação, 1h10 aqui de apresentação, espero ter mostrado aqui muitas informações para vocês, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado.